Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. E parece que agora, depois de ter sido noticiado o retorno do Neil Young, realmente as músicas estão lá na plataforma de streaming Spotify, né, cara? O Spotify aí é o streaming número 1, né? Todo mundo tem, pelo menos assim, dentro da minha bolha, né? Todo mundo acaba utilizando. Eu, particularmente, não assino Spotify, eu assino YouTube Music, justamente porque eu não vejo propaganda aqui no YouTube, né? Então, quando você contrata a assinatura do YouTube, você ganha a assinatura do YouTube Music. Já fica a dica aí para quem quer economizar uns pilas, né? Mas voltando ao assunto, cara, o Neil Young saiu da plataforma do YouTube. Tô aqui com a matéria que saiu na desconecta.com.br. Aliás, se você não conhece o site, passa por lá. A gente atualiza diariamente aí com notícias, informações, resenha de discos, de shows e agora também de filmes e séries, as histórias das músicas, os lançamentos que ocorrerão em 2024. Obviamente, quando mudar o ano, a gente vai fazer também essa lista. Passa por lá, desconecta.com.br, para ficar sempre bem informado. Então vamos dar uma lida do que saiu aqui, né? Na matéria. Neil Young retirou suas músicas do Spotify em janeiro de 2022 devido à plataforma de streaming ter o podcast do Joe Rogan. Então vamos dar um contexto, né, cara? Em 2022 o Neil Young ficou puto da vida, e com razão, né, cara? Que o Joe Rogan estava disseminando desinformações referente ao Covid-19, né? Dizendo que a vacina talvez não fosse tão efetiva, até porque teria sido poucas vezes testados, entre outras desinformações. A gente tem dois lados da moeda e eu não estou aqui defendendo nenhum dos dois lados, esse não é o objetivo do canal, e sim trazer aí as fontes e o que elas diriam, né, cara? O Joe Rogan, então, defendia de que a vacina não teria sido testada e que ele poderia dizer esse tipo de informação porque ele estava nos Estados Unidos e é um país livre, né? Já por outro lado, o Neil Young, que sofreu poliomielite e sobreviveu à poliomielite quando criança, né? O Neil Young já não tem 80, tem perto disso, né? Então, na época dele, né, cara, ter sido vacinado contra a polio teria o prevenido desta doença. Então tá aí, né, o grande quê da questão, né? O Neil Young é pró-vacina, eu também sou, né? Não tem como não ser, né? Assim, mostrando que a ciência realmente um ponto importante. Mas o que eu quero trazer aqui é os dois lados para você tomar a decisão, né? E defender quem você acha que é. E lembrando que isso aqui também não é nenhum tipo de defesa de política A ou política B. Muito pelo contrário, a Desconecta aqui é pra gente trazer os dois lados e pesar os dois lados e vocês tomarem essa decisão e não transformar isso aqui numa guerra política, até porque disso a gente já tá cheio aí de vários canais que falam sobre isso. Então, voltando ao assunto, né, cara? Com a saída do Neil Young, também saíram outros parceiros do Neil Young, né, cara? Johnny Mitchell, o Nils Lofgren, o próprio Crosby, Stills e Nash, né? Todos eles tiraram da plataforma de streaming a sua música. Eu vou ver se eu consigo trazer... Bom, vou tentar depois. Vou trazer aqui no Spotify, vou trazer o Spotify aqui mostrando que sim, agora realmente já está lá toda a discografia do Neil Young, tá aqui para vocês darem uma olhada. Então quem é fã do Neil Young agora já pode conferir, né? Teve muita gente, eu publiquei essa matéria lá no Facebook, teve algumas pessoas que falaram que ainda continuavam ouvindo o Neil Young no Spotify. Sim, você continuava ouvindo, mas tu não conseguia ouvir a discografia completa. Quem é da velha guarda, como eu aí, gosta de ouvir os discos na íntegra, não conseguia ouvir isso. Tinha uma música aqui, outra acolá, né? Tudo meio separado, espalhado, mas os discos inteiros você não conseguia ouvir. Então vamos continuar vendo o que o Neil Young falou aqui na reportagem. O programa Joe Rogan Experience costumava ser exclusivo do Spotify, mas o serviço recentemente renegociou um acordo com Rogan que tornou o show disponível em outras plataformas. Então essa era a grande treta do Neil Young, né? O Neil Young não queria estar conectado a uma plataforma que tinha o Joe Rogan, né? E o que acontecia? O Joe Rogan, ele era único e exclusivamente do Spotify, ele colocava os programas deles por lá e fazia os cortes em outras plataformas, como o YouTube, né? Por isso que você vê muitos cortes, mas você não conseguia ver o show inteiro no YouTube, apenas os cortes. Por esse motivo, eu vou voltar aqui a tela, por esse motivo...
Por esse motivo, o Yang anunciou em seu site hoje que está recolocando, né, ou colocando seu catálogo de volta ao Spotify, apesar de sua longa frustração com a qualidade de áudio. Esse é um outro ponto também, né? Ontem no Redação Desconecta, a live / podcast que a gente faz por aqui, também não deixe de se inscrever lá no seu streaming de áudio favorito, pois está lá, por lá também o áudio, caso você tenha perdido. Todas as terças-feiras a gente faz às 20 horas o Redação Desconecta com a galera que faz a redação do site desconecta.com.br. Então, logo depois do programa, a gente transforma em áudio e coloca ele nas plataformas. Mas a gente estava falando ontem uma questão referente ao Neil Young, né? Porque o Neil Young, cara, ele além de músico, ele é um inventor. Ele desenvolveu, logo em 2012, 2013, ele estava investindo numa plataforma de áudio que tinha uma grande e uma ótima qualidade de áudio, ao contrário do Spotify, que com o seu grande número de catálogo, ele comprime o áudio, né? Então tem certas frequências no áudio que você não consegue pegar, né? Não consegue ouvir, né? Se tem um fone de ouvido melhor, né? Você perde essa qualidade, né? Isso, de uma certa forma, acaba achata o áudio e faz com que toda uma geração que se criou no Spotify perca algumas frequências, alguns costumes, não treine o ouvido para ouvir certas nuances que tem nas músicas, né? Acaba comprimindo, então acaba se perdendo. E essa era a grande batalha dele com esse sistema que ele estava criando. Ele tentou algumas parcerias com grandes gravadoras, não conseguiu dar seguimento a esse streaming que ele tinha, e ele colocou no site dele, né? Se você for no newyoungarchives.com, eu acho que é .com, né? newyoungarchives.com, você consegue fazer a assinatura do site dele e consegue ter acesso a esses áudios de qualidade. Além disso, tem filmes, documentários, coisas que ele colocou durante a vida e produziu durante a vida, né? Isso também é outro ponto, né? Além de inventor, né, na questão do áudio, ele também é roteirista, ele incentiva a produção cultural de uma certa maneira, né? Uma grande abrangência. E também ele faz outras partes de inventor, né? Ele tem um puta de um carro, não me lembro agora qual é o modelo do carro, que é um carro antigão, que ele coleciona, inclusive, esses carros, e ele investe dinheiro para conseguir produzir um carro elétrico, mas que tenha capacidade e potência para carregar um carro pesado como aquele, que era umas latarias grandes, carros grandes, lata, né? Metal mesmo, né? Ferro, né? Metal não, ferro de pesado. E ele também estava trabalhando nisso, né? Todas essas histórias você consegue ver na biografia dele, né? Tem uma biografia muito legal, que foi uma autobiografia que ele escreveu. Na realidade é mais um livro de memórias que uma autobiografia especificamente. E ele conta todos esses experimentos e essas invenções que ele faz. Voltando à matéria. Então, o seguinte, o Spotify, o streaming número 1 de música de baixa resolução no mundo. Ele deixa bem claro aqui. Spotify, onde você obtém menos qualidade do que nós fizemos, né? Aquilo que eu tava falando, a questão de compressão do áudio, né? Será novamente o lar da minha música, escreveu o lendário músico folk que continuou. Eu acho que ele tá além do folk, tá? Pra mim, ele é um dos caras aí, inclusive, ele é um dos caras aí que ajudou, né, a construir o rock alternativo, né? O Pearl Jam, né, lançou o Mirror Ball junto com ele, e antes disso, essas bandas de grunge, por exemplo, tudo tinha uma influência dele até na forma como se vestia. Você pegar o Neil Young, ele já usa camisa de flanela há muitos e muitos anos, antes mesmo do grunge ser moda. Além disso, o jeito de tocar, às vezes a maneira como ele canta semitonado, também influenciou artistas como o Dinosaur Jr., né? O Jay Mascis, vocalista do Dinosaur Jr., e toda uma série de bandas de rock alternativo dos anos 80, pré-grunge, né? Então, vale a pena dizer a importância e a influência deste cara, né? Que tem uma vasta discografia, né? Vamos ler o que ele diz aqui. Minha decisão vem no momento em que os serviços de música da Apple e da Amazon começaram a oferecer os mesmos recursos de podcast de desinformação que eu tinha me oposto no Spotify. Eu não posso simplesmente deixar a Apple e a Amazon como fiz com a Spotify, porque a minha música teria muito pouco alcance para os amantes de música, então retornei ao Spotify na sincera esperança de que a qualidade do som do Spotify melhore e as pessoas possam ouvir e sentir toda a música como nós a fizemos.
O Kibos e o Tidal, onde minha música está presente, também são todas de alta resolução. Então ele já dá uma dica aí pra galera contratar. Acho que é Kibuzz, né? Acho que é alguma coisa assim. Espero que todos vocês, milhões de usuários do Spotify, aproveitem minha música. Elas agora estarão todas lá para vocês, exceto pelo som completo que criamos. Então ele fica batendo na qualidade e realmente ele tem razão, né? Se você é ouvinte de mídia física, por exemplo, saca a diferença na hora da qualidade do Spotify do streaming, né? Obviamente, né? Você tem que estar acostumado já, né? Tem que ter vindo de uma geração que estava acostumado a ter todas as frequências musicais tocadas, né? A hora que você tem essa percepção, você percebe essas nuances, né? Claro, não vai ser assim, pá, uma puta resolução, né? Vai fazer uma puta diferença. Mas faz diferença, tenha certeza disso. Espero que todos vocês, milhões de usuários, aproveitem as músicas. Bom, esperançosamente, Spotify se voltará para alta resolução como resposta e servirá toda a música para todos. Spotify, você pode fazer isso, né? Ele está dizendo que o Spotify deveria mudar o modelo de negócio em termos de qualidade musical, dando a opção de alta resolução. Em 2022, Yang escreveu uma carta aberta para a gerência e para sua gerência, né, o gestor dele e a gravadora. Estou fazendo isso porque o Spotify está espalhando informações falsas sobre as vacinas, potencialmente causando mortes para aqueles que acreditam na desinformação espalhada por eles. Por favor, haja imediatamente hoje e me mantenha informado sobre os cronogramas. Rogan mais tarde respondeu no Instagram dizendo que sentia muito, que ele gostava realmente do Neil Young, que era super fã do cara. Pois então, né? A gente sabe que houve realmente um problema de desinformação, né? Um puta problema, né? Não é um probleminha, né? Um baita problema de desinformação sobre as vacinas, apesar de não ter sido testado em massa, né? No tempo necessário. Ela ajudou a salvar muitas e muitas vidas aí no tempo da nossa não, né? Nesse tempo que a gente ficou recluso em casa na pandemia, né? Então, quem conseguiu tomar as vacinas, conseguiu se proteger melhor, quando era infectado pelo Covid, acabava assim tendo uma vantagem frente a quem não estava vacinado, né? Muitas e muitas, principalmente aqui no Brasil, né? Milhares de vidas foram ceifadas por causa desta desinformação, principalmente, mas também pela falta de ter tomado a vacina, né? Era isso então, Desconectors. Não deixem de visitar o site desconecta.com.br, sempre notícias, informações, resenhas, histórias da música por lá. Também lembrando aí que a gente tem um grupo no WhatsApp da Desconecta, na realidade uma comunidade, onde por lá a gente compartilha as notícias e informações que saem no site Desconecta, também compartilha os vídeos que saem por aqui. Claro, e obviamente também a gente compartilha lá as promoções que saem na Amazon referente a discos de vinil e CDs, né? Para quem é colecionador como eu e gosta de ter o álbum em casa e não ficar dependendo das plataformas de streaming, como aconteceu agora, né? Quem tinha apenas o Spotify ficou sem a arte do Neil Young. Eu tenho vários discos do Neil Young aqui, tanto em vinil como em CD. Pude aproveitar eles sem me preocupar com o Spotify, apesar de não usar o streaming do Spotify, né? Utilizar o YouTube como eu dei a dica para vocês. Era isso então, Desconectors. Deixe aqui no comentário o que você acha do retorno do Neil Young. Ele fez certo em ter saído na época, em ter dado esse gelo, né, no Spotify, ou não fez. Deixe o que você acha, deixe aqui nos comentários pra gente continuar trocando essa ideia, né? Continuar o assunto por aqui, mas por favor com educação, né? Isso aqui não é nenhuma guerra, as pessoas têm que aprender a entender e ouvir o outro lado, né? No Brasil a gente tá nessa grenalização, né? Nesse fla-flu ideológico. A gente pode conversar civilizadamente, trazendo aí contribuições para que haja realmente uma conversa e não um monólogo. A gente se vê no próximo vídeo.